tempos difíceis, ruins, trabalhosos da terra, nós podemos nos apresentar. Como o salmista diz: quando irei e me apresentarei diante do seu templo? Eu tenho como privilégio, como honra, como misericórdia de Deus, nesses tempos de horror, nós podemos fazer o que estamos fazendo. Mais ainda, nós vamos cear, nós vamos realizar a vontade de Deus, não como inventaram fazer, mas como o Senhor, Ele ordenou que nos fizesse. Todas as vezes, diz Ele. Nossa igreja, uma vez por mês o faz, e chegou então o nosso todas as vezes. E nós louvamos a Deus porque, não obstante todas as circunstâncias, né? E já houve outras circunstâncias, se melhor ou pior, não sei. Eu sei que tudo que é restrição a essa cerimônia não vem de Deus. Tudo que é impedimento, que é obstáculo para se fazer. E nós estamos fazendo como igrejas estão fazendo no Afeganistão, no Iraque, na Nigéria, na Nicarágua, né? Na Indonésia e tantos outros lugares da terra, onde o valor desse encontro é maior do que apenas algo social, porque tem custo, tem preço, tem números. Muitas pessoas já me perguntaram se eu não tenho receio, medo, se eu não fico com alguma perplexidade. Eu quero dizer que para esse momento não, mas quando veio de traficantes e de bandidos, não pensem vocês que algo em mim não soou uma sirene, né? Mas foi maior as nossas convicções. Como nós sabemos que os tempos vão ficar para esse propósito tão acirrados, e o inferno que está só testando, o inferno está testando. Eu quero cumprimentar você que está conosco a partir desta hora, para a mensagem da palavra de Deus, o cântico, né? Que Deus vai abrindo caminhos, que foi cantado agora mesmo. Então, há mais de 20 anos, nós pregamos que a igreja ia passar por uma peneira. E o que está acontecendo, o ímpio, aquele que não conhece este livro, a palavra de Deus, ele nem vai se importar com o que está vivendo. Se morrer, morreu, e se não morrer, ele simplesmente vai fazer de conta que não existiu isso e que ele teve sorte. Mas nós temos pregado há mais de 20 anos que a igreja ia passar por uma peneira. Fique sabendo que ela está passando já por essa peneira, e Deus está permitindo. E o inferno está testando o poder dele. O inferno está, não se iluda com essas filosofias, com essas doutrinas, com esses pensamentos, com essas palavras feitas, né, pelos líderes que estão aí, principalmente os da TV. Não se iluda com isso não, entendeu? Agora, a grande verdade é que a igreja está passando por um teste, viu? E como lá no Apocalipse, foi colocado em prova e foi achado em falta. Ali diz para se arrepender, para não ser tirado
o castiçal. Então veja bem, nós estamos vivendo este momento. Não se iluda com outra palavra que não seja essa. Vai haver um esfriamento muito grande de fé, até porque a fé não era absoluta, não é absoluta, não está firmado naquele que sustenta a fé. Por isso que você viu, ou está vendo, o que está acontecendo com as igrejas. Eu fico muito triste quando eu vejo que organismo comercial se levantam contra esse estado de coisa, que federação de esportes, de futebol e tudo, eles se levantam contra, e as outras organizações, e no caso que nos interessa, aqueles que veiculam a fé, eles estão bem pianinho, estão bem quietinho, esperando. Por quê? Porque eles não percebem que eles, como a igreja da Ásia, estão sendo colocados à prova. Mas não é esse o tema dessa noite, essa é apenas a abertura. Nós queremos adorar a Deus porque vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus e agradecer por você, mais uma vez, estar conosco. Seja edificado, abençoado, cheio da graça de Deus, para você olhar o que está acontecendo, não só no Brasil, na terra como um todo, não com os olhos clínicos desses que estão vacinando, estão jogando palavras vazias, porque eles mesmos sabem não ter substância, né? Nenhuma dessas autoridades que estão no poder, fazendo o que estão fazendo, eles sabem como se dará esse estado de coisas. Mas nós, igreja, nós sabemos, porque está tudo registrado nesse livro. Então eu quero abrir com você a Bíblia para ler um versículo. João, o Evangelho de João, é o 4º Evangelho. A Bíblia sintetiza em Novo e Antigo Testamento. O Antigo Testamento até Malaquias, do Gênesis até o Malaquias, e o Novo Testamento do Mateus até o Apocalipse. Os dois se completam, nenhum anula outro, como alguns dizem aí. Os dois se completam, porque a minha Bíblia diz que toda a Escritura, toda de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada. Então vamos abrir o capítulo 3 do Evangelho de João, e vamos ler o verso de número 14. E ele se expressa da seguinte natureza: e do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vou repetir. E do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o verso 15 diz: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Oremos. Pai bendito, aqui está o texto escolhido, de todas as pérolas que só existe no teu livro, nós escolhemos esses 2 versos. Pedimos, ó Deus, que nos inspire, porque não há ninguém competente e hábil para expressar, definir, para dizer o que o Senhor quer dizer nesta noite a cada um de nós. Que nada nos roube deste lugar, por amor de Jesus eu te peço. Amém e amém. Esta fase de Jesus, ela é histórica, mas ela está sendo dita em um momento que alguém foi procurar Jesus por causa das inquietudes da vida. O alguém aqui não era um ser comum, como nós aqui, e talvez os que estejam nos ouvindo. Era uma elite, era uma nata da sociedade.
Era alguém que, com esforço, porque nada é de graça, ele galgou os degraus e chegou no seu sonho. E ele se torna um príncipe. Não herdou isso. Ele conquistou. Agora, ele, depois de chegar no auge, como nós vemos sempre acontecer, e a mídia revela isso, pessoas que estão no estrelato, pessoas que são fortunas incalculáveis, pessoas que imaginamos nunca chegarmos a esse estágio, de repente elas aparecem como suicidas, como alguém que, infeliz, elas estão fazendo bobagens. E a história mostra centenas e milhares dessas pessoas, e a cada dia, principalmente, quando chega um momento como esse, que o mundo está sendo atacado, o mundo está sendo aviltado e está sofrendo uma guerra, um ataque de um inimigo invisível, um inimigo que não mostra a cara. É muito fácil você lutar. Eu que antes de crente era brigador, é muito fácil você brigar com uma pessoa que tem até um porte físico maior do que você, e habilidades às vezes com certas maestrias. Mas brigar com um inimigo que você não vê é um negócio muito sério. É o que está acontecendo com esta terra agora. Isso está angustiando muita gente, tirando o sono. Este homem foi procurar Jesus porque ele não dormia. Diz a Bíblia que ele foi de noite procurar Jesus. Agora, ele sabia onde encontrar Jesus, porque é de noite, e não tinha, essa tecnologia toda que temos nas metrópoles. Ele sabia, como diz Lucas no capítulo 21, 37 do seu livro, diz que Jesus de noite ia para o monte. Ele ia orar, ele ia falar com Deus, ele ia ter comunhão com o Pai. E de dia, ele então pregava a palavra de Deus. Ele foi procurar Jesus, e Jesus vai fazer, quem vai procurar Jesus, como queira Deus, esteja nesta noite alguém que está à procura de sonhos, de realizações, de sucesso, de felicidade, ele encontre com Jesus, que é o quê? Que é o sinônimo de toda realização que possa um homem desejar na terra. Não há realização maior, e eu falo isso de cátedra, porque como qualquer ser nesta terra, eu procurei ser feliz através de estupefacientes, drogas e violência e posição e cargos. Eu procurei de todas as formas ser realizado e feliz, chegando à conclusão, como esse moço, que a felicidade é como o próprio Jesus diz nesse mesmo livro: conheçam a ti como único Deus. Enquanto o homem não conhecer o que está escrito lá em João 17, que existe um Deus que realiza a vontade dele, felicidade sua, em primeiro lugar, é a vontade dele. Ele sonha com isso, mas o homem erra na busca e na procura do sonho da felicidade. Por isso que encontramos eles como Nicodemos, no topo de todos os sonhos pensados, mas ainda infeliz. Mas quando ele encontrou Jesus, depois nós vamos ver nesse mesmo livro, no capítulo 7, e depois no capítulo 21, nós vamos ver que ele está plenamente realizado, plenamente satisfeito, porque só Jesus a vida satisfaz.
Agora então Jesus vai dizer para ele uma frase que nós acabamos de ler: o Filho do Homem será levantado. Por que Jesus vai dizer isso? Porque ele era um estudioso da Bíblia, e ele sabia o que tinha acontecido no deserto antes deles serem a nação que eles são. Deus fez o povo de Israel, presta atenção, em todos os tempos, a nação mais poderosa da terra. Nós pensamos que é Londres, Inglaterra, Reino Unido, nós pensamos que é os Estados Unidos, nós pensamos que é o México, que é Paris, né? Nós pensamos que não. Tanto é que houve a eleição lá naquele pequeno país de 10 bilhões de habitantes, e o mundo todo se volta para lá. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que é o melhor lugar da terra. Deus evidentemente não ia colocar o povo dele, o povo judeu, no pior lugar da terra. E quando o Ezequiel diz lá no capítulo 5, este é Jerusalém, esta é Jerusalém, e este povo que é o meu povo, e eu coloquei no melhor lugar da terra, e as terras, o mundo, o globo, está ao redor de Jerusalém. Queira o homem ou não, Deus é que faz a história de todo esse planeta, porque o planeta é dele. Então, quando esse povo está saindo do Egito e está atravessando o deserto para ir a este lugar que eles estão hoje, onde Jesus também agora, Deus, na figura do Filho, está humanizado, materializado, podia ser tocado, podia sentir o calor que ele transmitia, chorava, sentia fome, sentia sede, né? Todos os sentidos, 5 sentidos seus, ele os tinha, e ele tinha um melhor ou maior do que o nosso. Ele tinha uma permanente comunhão com o Pai, que ele vai nos dar, está nos dando gradativamente este desejo, este sonho de nós sermos como ele. Se não somos ainda, nós não perdemos por esperar, porque o apóstolo dele, João, lá na epístola dele, no capítulo 3, diz: assim como ele é, nós o veremos, e assim como ele é, nós seremos. Este é o sonho de Deus, e por isso que ele veio. E ele diz que assim como foi feito com Moisés no deserto, eles estão atravessando o deserto, isso está lá no capítulo 21 de Números, e de repente, no deserto, faltou água, faltou carne, faltou o luxo de uma casa, faltou o quê? Para eles a confiança, e eles murmuraram. Deus então ficou triste, como agora está triste com a igreja. A igreja, com a teologia nova era, ela mudou o que? O sacrifício. O evangelho sem sacrifício não é evangelho. Por isso que ele disse lá em 16:24 de Mateus, o que ele diz ali? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. É sacrifício. E o que é essa cruz? Você deixar o velho homem para trás de você deixar a velha consciência, você deixar o velho coração, que ele é o que? Repleto de toda sorte de maldade, e Deus não pode morar, não pode habitar dentro de um coração que está sangrando com o pecado, que está vertendo toda sorte de coisas ruins como está lá fora. Deus não pode.
A primeira coisa que ele fez, está lá no capítulo 19 de Lucas. O que ele fez? Ele falou para o Zaqueu que ele agora ia morar, ia habitar, ia estar na casa dele. E o que ele fez? Ele fez uma limpeza. Por quê? Porque Jesus, ele é santo. Veja, olha comigo. Um ser santo, ele não pode estar num lugar impuro. Por isso que ele reservou este espaço, este lugar. Pode o homem gritar que todo lugar é lugar? Não. Ele mesmo escolhia a sinagoga, está em Lucas 4:18. Ele mesmo lá em Deuteronômio 12, ele diz que o sacrifício, isso é para as pessoas que só fazem live aí, o sacrifício seria, quer dizer, oferta, seria no lugar que ele escolheu. E lá ele diz, você não pode fazer o seu culto, você não pode fazer a sua oferta, você não pode fazer o seu sacrifício em outro lugar. E lá ele é específico, mas no lugar que Deus está dizendo, eu escolhi, para ali você estar. Então o homem pode criar suas teologias, mas está chocando contra esta palavra. E aí o que acontece? Deus mandou a serpente que foi mordendo e matando o povo no deserto. E eles então reconheceram, Deus queira que a serpente chamada Covid, que foi mandada para morder as pessoas, e elas estão morrendo como morreu em Levítico 21, e eles se convertam, se arrependam e peçam perdão. Não vai se levantar mais serpente, não. Mas já foi levantado lá no Monte Sião. Já foi levantado o madeiro. Já foi levantada a cruz. Já foi levantado o Salvador. Já foi levantado aquele que leva todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Então 700 anos antes de Jesus dizer isto, tinha ou estava acontecendo no deserto, esse momento. Eles reclamaram, eles aborreceram a Deus, como a humanidade está fazendo agora. E o que aconteceu? Deus mandou serpentes no deserto. Ora, eu fico me perguntando, as serpentes não estavam lá? Deserto é um lugar de escorpião e serpente. É um lugar de ser nocivo ao homem. Mas enquanto eles não estavam blasfemando, enquanto eles não estavam murmurando, o que Deus fazia? Deus afastava, como Ele está afastando de nós esta maldição que é esta Covid-19. E quantas vezes ela já não bateu aqui no meu peito e ela teve que pular fora, mesmo sendo eu do grupo de risco. Quantas vezes? Eu não posso contar, mas eu sei que foi centenas e milhares de vezes. E eu até desafio, porque não pode. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos circunda. Ele faz uma circunferência, Ele faz uma muralha, e com o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem os livra, ninguém pode. Não tem demônio, não tem inferno, não tem espírito, não tem Beelzebul nenhum que possa invadir aquilo que é de Deus. Você só tem que ser de Deus. Esta é a receita. Esse é o princípio de Deus. Porque João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso de número 17, diz que aqueles que são de Deus, o diabo, o coronavírus, não lhes toca. Aquilo não foi colocado apenas para preencher o livro. Aquilo foi colocado como promessa dos céus para aquele que crê. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, diz: sem fé você está perdido, você está sem Deus, porque não agrada a Deus estar lá.
O que você precisa fazer? Ter fé. Quando você tem fé, você não murmura. Faltou pão, você não murmura. Faltou água, você não murmura. Entendeu? Veio qualquer tribulação, você não murmura. Eu não estou murmurando por causa de Covid. Pelo contrário, eu estou pregando e dizendo: isto é sinal apocalíptico para que a igreja de Deus acorde. Deus está chacoalhando esse sono indolente que a igreja está dormindo, precisa ele sair desse estado de coisa, e Deus está fazendo exatamente assim. Pode qualquer outro pregador pregar o contrário, mas como no tempo de Isaías, os sacerdotes pregavam ao contrário, fazendo inclusive o Isaías sofrer, mas o Isaías não mudava a sua retórica. Por isso nós não mudamos também. Por quê? Porque, como a Bíblia diz, estou certo que é poderoso. Paulo disse: eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu não tenho outro tesouro na terra, a não ser Jesus Cristo. Tenho uma família enorme, tenho uma mulher linda aqui, entendeu? Tenho anos de trabalho, conquistei minha aposentadoria para ficar livre para pregar a palavra de Deus, sem depender de nada, como faço todos esses anos, entendeu? A não ser de Deus. Mas o que eu tenho mesmo para me gloriar, como Paulo fala lá em Gálatas: longe esteja de me gloriar a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Quando você morreu, ninguém pode. Você pode fazer alguma coisa para defunto? Eu já fiz dezenas, se não centenas de velório. Você chega lá no defunto, se você quiser, você vira o caixão, ele fica lá quietinho lá. Entendeu? Então eu também já morri. A igreja do Senhor já morreu para o mundo. Então pode virar de ponta cabeça esta terra, e a igreja vai ficar no seu lugar, não vai sair do seu status nenhum. E agora Jesus vai contar esta história que ele muito sabia, assim como Moisés levantou, ele sabia da história. Quando Moisés foi orar a Deus, Deus mandou ele pegar cobre, um metal, e fazer uma serpente para colocar no mastro, num pedaço de pau, e deixar lá para quem olhar para a serpente de metal construída e tenha sido mordido, não mais morreria. E ali então o que ia acontecer? Ele ia ser curado. Veja bem, querido, as pessoas que estão morrendo aí, elas estão olhando a vacina, elas estão olhando a ciência, elas estão olhando o comando desta terra, mas não estão olhando para Jesus. Por isso que estão morrendo e vão morrer muito mais ainda, se não o quê? Se não se voltar para o verdadeiro Deus. Então o que a palavra de Deus diz? Que esta serpente de metal foi levantada numa haste, numa ponta, numa estaca, e as pessoas mordidas, elas tinham que acreditar nesta palavra de Deus dita a Moisés e correr para olhar a serpente. Pronto, o veneno não podia mais fazer coisa nenhuma. O pecado é o grande problema dessa tragédia que está aí fora. E o que Jesus pode fazer e faz? Quando nós vamos até Ele, Ele diz: quando eu for levantado, Ele diz: atrairei todos a mim. Eu vou estar lá, mas eu não vou estar lá para ficar num crucifixo. Eu não vou estar lá para ficar como a dor pendente no peito ou no pescoço de ninguém. Eu vou estar lá para tirar o veneno que mata as pessoas, chamada pecado. E o homem tem que perceber
que ele foi picado, como lá em Levíticos 21, eles estavam sendo picados pela serpente. O homem como um todo, ele foi picado pelo pecado, e ele está morrendo por todas as sortes de Covid, ao longo de milhões e milhões, milhares e milhares de anos, ele está morrendo, mas Deus proveu a cura. A cura chama-se Jesus Cristo. E ele diz no verso de número 15: para que todo aquele que crê, aqueles que criam, o que eles fizeram? Eles corriam e olhavam para a serpente de metal, que depois, inclusive, virou objeto de idolatria. Assim como Maria virou objeto de idolatria, assim como Pedro, Tiago, João, Paulo, enfim, virou objeto de idolatria. Quando você vai lá para Reis, no capítulo 18, você vai ver lá um rei temente a Deus chamado Ezequias. Foi ele que, quando com 25 anos, ainda jovem, ele tomou o trono. Ele fez diferente do seu pai Acás, que foi profano. Inclusive o pai fez um culto que matou o próprio filho, sacrificou o próprio filho. Veja bem que estado que ficou Israel no tempo do pai do rei Ezequias. Mas ele falou: não, meu pai fez as coisas erradas, e eu vou fazer aquilo que Deus... Você que está ouvindo, se o seu pai, eu tenho um avô que foi um traste, eu não sei o meu bisavô, mas eu tenho, entendeu? E eu tenho ancestrais que não quiseram nada com Deus, mas o que eu fiz? Eu resolvi entregar os meus caminhos ao Senhor. E se vieram os anos áureos da minha vida, se eu colhi os louros da minha vida, foram nesses anos, esses 30 anos, que eu parei de fazer o que talvez você está fazendo. E tudo que você imaginar que é errado, que é nojento, que é grotesco lá fora, eu fiz. E tem um documento até para provar isso, entendeu? De que fui profano mesmo lá. Mas um dia o Senhor me colocou no trono daqueles que são os seus filhos. E ele mesmo diz em Mateus 19, que como ele venceu e assentou no trono do Pai, nós venceremos e assentaremos no trono dele. Você percebeu? Nós somos reis e sacerdotes, nós aqui na terra, chamados para esse ministério glorioso. Por isso que eu não me deixo contaminar, sou eu que não me deixo contaminar. As ofertas são grandes, todo dia estão oferecendo coisas que eu sei que não vai me abençoar. Outro dia uma pessoa falou: mas o Bill Gates, ele fumou droga, né? O Steve Jobs, ele fumou droga, o Einstein fumou droga. E eu falei: e aí? Se você fumar droga, você vai ser o Bill Gates? Não, você vai ser só um maconheiro, nada mais do que isso. E o pior de tudo, um maconheiro da pior espécie, como a gente vê aí na esquina. Então eles vão querer usar esses argumentos. Não, pessoas ilustres, até o ex-presidente nosso, Fernando Henrique, disse que usou droga. Grande coisa que ele fez. Deveria nunca dizer uma bobagem dessa natureza, como viabilizando, dizendo que essa porcaria dessa cannabis, né, que os entre aspas, enfermos, né, e as autoridades lutam para liberar, para depois usar como recreativo, como já estão usando por aí. Esse mercado é tão próspero como é dos laboratórios agora, que não tem mais aonde pôr dinheiro, tão empapuçado de tanto dinheiro, com a desgraça que está aí. Você está sofrendo com a desgraça? Tem um monte de banqueiro, e empresário, e industriais, e políticos, e donos aí de laboratório, que estão morrendo de rir com a desgraça que você está sofrendo com ela, entendeu? Agora eu quero dizer para você, se você crer, porque a Bíblia diz aqui no verso 15, mas
todo aquele, o para, é você que vai se colocar nesse, o para aqui não é para você parar não, é para você ir, é para você avançar, para que todo aquele, você fazer-se um daquele, é você que vai se inserir naqueles que vão crer. Você pode dizer ainda hoje, nesta noite eu vou crer como a Bíblia quer que eu creia, como Deus quer que eu creia, não como eu crio. O cara que vai a pé pela Dutra aí, lá para Aparecida, ele crê. A minha mãe que foi até Tambaú, lá no Padre Donizete, ela creu. O que ela trouxe de volta? Ela trouxe uma telha. Se ela não tivesse entregue a vida dela a Jesus, aquela telha não ia fazer nada para ela, como não fez aos milhares que concorreram a essa proposta. Agora, o Senhor Jesus, quem está falando aqui, ele está falando que ele ia depor, ele ia dar, ele ia conceder a vida dele. Ele disse, não levantaram a serpente no deserto quando estava sendo picada pela serpente? Deus não falou, o Pai não falou para Moisés, faz uma serpente, quando olhar para ela vai ser curado. Teve muita gente que morreu. Por quê? Porque não acreditaram. Não acreditaram, que é serpente, não sei o que tem, está morrendo. Aí elas foram picadas e morreram, porque elas não acreditaram. Hoje tem um monte de gente morrendo com a serpente chamada Covid, porque elas não acreditam que o Deus da palavra, o Deus da verdade, pode, mesmo infectado, essa infecção vai ser um veículo e um caminho para ela chegar ao conhecimento da verdade e ser curada e salva. Entendeu? Talvez você tenha alguém assim. Há pouco tempo atrás, uma mulher vizinha estava praticamente perdendo a criança. Eu simplesmente disse para ela, você sabe orar? Ela é católica, ela reza. Eu falei, você sabe orar? Eu falei, mãe, dificilmente uma oração de uma mãe, ela é interceptada pelo diabo. Ela chega até os ouvidos de Deus. Eu falei para ela, a minha mãe fez isso com meu sobrinho, que era um cadáver no hospital, lá da Adventista da Tamandaré. Era um cadáver, pele e osso, que nem o Jó. Mas o Senhor restaurou a vida dele, está vivo até o dia de hoje. Eu falei, pega esse azeite, leva lá, rasga o seu coração, abre a sua alma, não reze, ore, peça o que você pede aqui, que você deseja aqui no seu coração. Sabe o que ela disse? Os médicos disseram que não sabem como que a febre deixou a menina. Simplesmente eles têm que render. Aconteceu alguma coisa aqui. É isso que nós cremos e vivemos. E Jesus falou, todo aquele, ela se colocou como todo aquele, ela creu naquilo que eu disse. Ela estava saindo com o carro para visitar, porque o pai e a mãe ficavam substituindo, ficava o pai, ficava a mãe, ficava. Isso mais de 2 meses, não é, meu bem? E a criança estava lá, sai de UTI, volta para UTI, e eles não conseguiam descobrir. Este veículo, esta doença, foi um caminho para ela conhecer o verdadeiro Deus. Esse Deus existe. E ele não se fez o rogado, ele falou, eu vou me deixar levantar como a serpente. Todo aquele que olhava para a serpente era curado. Todo aquele que olha para Jesus e confessa que não foi picado pelas Covides de graça, eles fizeram alguma coisa, porque o fato encontrar a salvação, encontrar o Salvador e encontrar o Deus da verdade. Por isso, nesta noite, queridos, nós queremos convidar, conclamar, incitar você e dizer que tudo que você aprendeu de Bíblia, de religião, viu, de culto, de cerimônia, se não tiver o arrependimento que vem através da confissão, reconhecendo que você merece realmente a morte, porque você é um pecador. Mas quando você olha para Jesus, a Bíblia diz que ele recebeu o seu pecado, a sua condenação,
Isaías 53 diz: Ele no seu corpo pagou o preço do seu e do meu pecado, para que todos aqueles que nele creiam tenham vida eterna. Você pode crer, e você pode sair desse estado de desespero que está vivendo a terra, de angústia. Você vê que o homem agora, ele olha o outro, ele já era indiferente sem a máscara. Agora com a máscara, então, ele ficou mais indiferente ainda ao seu semelhante. E aquilo que o Senhor falou, que amar a Deus e ao próximo, ficou agora muito mais distante de se viver. Por quê? Porque não há segurança, não há convicção de que Deus está na vida sua. Quando isso se dá, você, como o nosso irmão aqui, o Wagner, trata das pessoas com convite, mas está certo de que ele está escutado. Que o Senhor tem feito uma muralha, e Ele vai tratar, ainda dizer para aquela pessoa que ela não precisa morrer disto. Ela pode fazer isto um veículo para encontrar aquele que disse: eu serei levantado. Ninguém tem dúvida que Cristo já foi levantado lá naquele monte de horror. Agora, tudo o que precisa não é pendurar ele no pescoço ou na parede, não. É colocar no coração e dizer: eu te aceito, te recebo e vou viver agora esta verdade na minha vida. E aí então você vai ver que tudo isso que ameaça a terra lá fora, para você não tem o mínimo efeito.